Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Fala, galerinha, voltei. Esse chat, cara, ele me diverte muito. O maluco ali só tem gente animada. O maluco fala que tá com sono, eu duvido dormir. Vou dar logo meia dúzia de grito aqui pra atrapalhar. Vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos colocar as letras C e A juntas e nessa ordem, tá? É isso que ele quer dizer com sílaba CA, tá? E olha que legal. Vamos pensar o seguinte, ó. Letra D, a gente tem, ó, que colocar as letras C e A juntas e nessa ordem, tá? Então, o que eu vou pensar aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aparecendo? Tá. Quando eu pego esse bloquinho C e A, eles vão ocupar 2 tracinhos, né? Então eles podem estar, ó, nessa posição, nessa posição, nessa posição, nessa posição ou nessa posição. Beleza? Fez sentido para vocês? Fez a conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5 posições. 5 posições. Tá? Então, quando a gente faz isso, na verdade, a gente está fazendo isso aqui, ó. Tá? A gente está, primeiro, escolhendo a posição do bloco CA. Vou dizer, então, ó, que o bloco CA tem 5 posições. Isso aqui não significa a palavra começar com CA, tá? Isso é interessante porque aqui, ó, nestes exemplos, vocês acabam pensando, né, como se aqui fosse a palavra, né? Primeira letra, segunda letra, terceira letra. E aí, quando eu faço isso, você fala, não faz sentido. Por quê? Por que não faz sentido? Porque agora eu coloquei 5 tracinhos. Por que 5 tracinhos? Porque eu tenho que escolher aonde colocar o bloco CA e escolher onde colocar as outras 4 letras. Não são 6 letras? Então, eu tenho 5 posições para o bloco CA. Sobram 4 letras. As outras 4 letras podem estar espalhadas, ó, em qualquer posição, né? Então você fez o quê? A primeira letra, M. Em quantas posições eu posso colocar a letra M? Em 4 posições, né? Por que 4? Porque são 6 posições. 2 estão ocupadas pelas letras C e A, né? Depois a letra E, 3 posições. Depois a letra L, 2 posições. Depois a letra O, a posição que sobrou, tá? Então isso aqui traz pra gente 120 anagramas.
Agora, olha que interessante, gente, a letra E. A letra E pede para a gente fazer o seguinte: colocar as letras C e A juntas. O que eu expliquei antes? Eu disse que eu poderia ter C e A e poderia ter A e C. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar de novo 6 tracinhos. Ué, mas por que 6? Porque olha só. Primeiro, eu vou escolher a posição que o bloquinho vai ocupar. Depois, eu vou escolher a ordem entre as letras C e A. Pode ser assim ou pode ser assim. E depois eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, ó. Posicionei o M, posicionei o E, posicionei o L e posicionei o O. Tá? Ou seja, isso aqui vai dar exatamente o dobro do que a gente tinha antes. Show? E por último, nós temos a letra F. Tá? Vamos fazer a letra F agora, que diz o seguinte: com as letras C e A separadas. Quero que você agora pense comigo o seguinte: você concorda que só tem 2 tipos de anagrama, tá? Da palavra camelo. Aqueles que têm letras C e A juntas e aqueles que têm letras C e A separadas. Concorda? Né? Não existe uma interseção entre esses 2 caras. Porque não dá para você ter as letras C e A juntas e separadas ao mesmo tempo, né? São eventos que se excluem, tá? Então, se a gente juntar o caso E com o caso F, eu tenho que encontrar o caso A. Eu tenho que encontrar o total. Então, olha o que ocorre. Eu decidi não apagar justamente para a gente usar aqui essa informação. O nosso total é 720. Então eu vou dizer que o 720, né, retirando esse 240, vai me dar a quantidade de casos em que as letras C e A estão separadas. Então eu vou fazer a seguinte conta. 720 menos 240 igual a 480 anagramas. Tá? 480 anagramas. Ué, Vigo, mas como assim? Né? Como assim? Será que não tem uma forma de fazer, né, sem usar essa estratégia? Tem, tá? Mas eu quero usar essa estratégia porque eu acho que isso aqui é interessante para a gente já pensar em problemas futuros, que eu vou chamar de evento complementar, tá? O que acontece? Um caso somado com outro caso, juntos ali vão formar o total de casos que a gente tem. Então isso aqui é uma opção, tá? Para que a gente fale dessa situação aqui. Tudo bem? Fez sentido? Fez sentido? Ok, então acho que até aí tudo bem. Feita essa apresentação inicial, gente, nós vamos começar agora uma sequência de exercícios do Enem. Mas calma, viu? Você deu uma aula de análise combinatória e tá me dizendo que eu já consigo fazer exercícios do Enem? Sim, e vários, tá? Então a gente vai ver isso agora bonitinho. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Ó, o que acontece? Ah, aqui estão as respostas, ó. Vamos ver se a gente acertou. Acertamos, parece que sim. Maravilha, hein? Que sorte, hein, cara? Tamo com sorte, hein? Semana começando bem, hein? Vamos então para Enem. Estima-se que haja no Acre 209 espécies de mamíferos distribuídas conforme a tabela abaixo. Aí tem essa tabela gigante aqui.
Artiodáctilos tem 4 espécies, carnívoros 18, cetáceos, bababá, quarópteros... Eu não vou ler isso aqui, óbvio, né? Eu vou direto para o comando. Ó, deseja-se realizar um estudo comparativo entre 3 dessas espécies de mamíferos. Agora vem. Uma do grupo cetáceos, outra do grupo primatas e a terceira do grupo roedores. O número de conjuntos que a gente pode fazer com essas espécies para estudo é... Então, o que ele está me falando, gente? Muito parecido com aquele exemplo que a gente fez do camarada que foi no restaurante. Ele tinha que escolher uma entrada, um prato principal e uma sobremesa, né? Dentro daquelas possibilidades que lhes foram oferecidas. Aqui tu tem que fazer o quê? Escolher um cara do grupo cetáceos, um cara do grupo primatas e um cara do grupo roedores. Você vai então tomar 3 decisões. Mas para saber essas quantidades, tu vai olhar na tabela que ele trouxe na questão. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos apagar isso tudo aqui. Apagou. Vamos lá. Ó, questão 1, Enem. Vamos tomar 3 decisões. Cetáceos, primatas e roedores. Não é isso? Olhando para a tabela, nós temos aí quantos cetáceos? 2. Primatas, 20. Roedores, 33. Então aqui vai ficar assim, 2, 20 e 33. Total, 66. 66 vezes 2, 132, 1.320 grupos. Confere? Tem isso aí? Não sei, tá no próximo slide. 1.320, letra A. Coisa linda, tá? Bem tranquilo, né? Observa que a gente está usando ainda a mesma técnica de separar um problema em decisões, tá? É isso que vai valer mais da aula de hoje. Entender que nós estamos fazendo, né, a fragmentação daquele evento. Olha o que acontece na número 2. A escrita Braille para cegos é um sistema de símbolos no qual cada caractere é um conjunto de 6 pontos dispostos em forma retangular, dos quais pelo menos um se destaca, né? Vocês já devem ter visto a escrita Braille, né? E aí você vai ter o caractere formado por esse retângulo e você precisa que ele tenha o quê? Né? Um destaque em relação ao plano do papel, né? Em que ele vai estar representado. Então, muito parecido com o problema das lâmpadas. Ué, mas por quê? Como é que vai ser parecido com o problema das lâmpadas? Né? Cada pontinho, ele pode estar destacado ou não. Aqui no desenho, né? Esse ponto grande, ele está colocando como destacado. E o ponto pequeno, ele está botando como... Né? Na verdade, aqui não vai ter nada, tá? Vai ter só o papel normal, tá? Então aqui esse caractere, ele seria formado apenas pelo... Deixa eu botar um retângulo aqui para vocês verem. O que a questão fez foi isso aqui. Seria esse desenho, tá? Só tem um pontinho aí. Os outros não estão destacados, ou seja, não estão para cima, você não consegue senti-los, tá? Então a ideia é essa. Como é que então nós faremos este problema? Nós vamos olhar para os 6 pontos.
E quais são as decisões que temos dentro desses 6 pontos? Sempre 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Por quê? Porque vai ser tá destacado ou não tá. Então, ó, tá destacado ou não tá. Tá destacado ou não tá. E assim vai. Né? Então, no final, nós temos aqui 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 64 caracteres. Ah, Vigo, mas não vai ter isso. Pera aí. Não tem isso aí. Por que não tem, gente? Quem consegue me dizer? Por que não tem 64? O que você acha que está faltando? Menos 1, Cairo de Caldas. Por que menos 1? Porque se todos os pontos estiverem desse jeito, não vai ter nada. É como se a gente tivesse aqui, ó. Tem algum caractere aqui? Não. Por quê? Porque não há nenhum destaque para você perceber. Tudo bem? Então aqui você pode ter os 6 pontos destacados, assim, grandões? Pode, porque isso vai representar um determinado caractere. Agora, se os 6 estiverem desse jeito, não serve, porque aí não vai significar nada. Tá? Então, por isso, você retira 1. Tá? Por quê? Porque é quando a gente está sem nenhum destaque. E aí, a gente ficaria com 63, que está em que letra? Qual é a letra do 63? Letra D. Tá? Letra D. Aqui, pessoal, se não me engano, nós marcamos letra A. Só para depois, quando você printar, ficar bonitinho. Vamos então para número 3. Segue no Enem? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ah lá, moleque, 63. Próxima. Uma pessoa comprou um aparelho sem fio para transmitir músicas a partir do seu computador para o rádio do seu quarto. Esse aparelho possui 4 chaves seletoras e cada uma pode estar na posição 0 ou 1. Cada escolha das posições dessas chaves corresponde a uma frequência diferente de transmissão. A quantidade de frequências diferentes que esse aparelho pode transmitir é determinada por... Gente, se eu tenho uma sequência binária ali de zeros e uns, né? Ele diz que tem 4 chaves seletoras, o cara poderia escrever, né? Ah, eu tenho aqui o 0000, eu tenho 0001, eu tenho 0010, 0100, né? E aí o cara vai escrevendo todas as sequências até ele ter a prova dele, né? Ah, não, agora eu vou botar com 2, número 1. 0101. Cara, não é isso que a gente quer. Lembra o que eu falei para você quando eu fiz os anagramas da palavra time? Eu não estou preocupado com quais as frequências. Eu estou preocupado com quantas, né? Então, se eu tenho 4 chaves seletoras, eu tenho que tomar 4 decisões, né? Que decisões eu vou tomar? A primeira chave eu vou posicionar como 0 ou 1. Então eu tenho 2 opções para essa chave. Mesma coisa para a segunda chave. Mesma coisa para a terceira chave. Mesma coisa para a quarta chave. Então significa que nós temos um total de 16 frequências. Tá? E aí isso está em D. Tá? Bom, importante, né? Qual é a diferença da número 3 para número 2? Que aqui você não tem problema da frequência ser 0000 ou 1111. Não tem nenhuma restrição. Por isso que não há que fazer nenhuma subtração no final. Tudo bem? Mas se o problema falar que tem alguma restrição, como foi o caso desse número 2, tu tem que ficar esperto para fazer essa retirada. Tudo bem?
Vamos que vamos. Nenhuma dúvida a princípio, né? A princípio tá tudo tranquilo. Tá? Vamos então para o número 4. Número 4, gente, fala do CEP. Tu sabia disso, cara? O que é o CEP? Tu tá ligado como é que funciona? Não? A questão do Enem explica, olha que maneiro. O Código de Endereçamento Postal, CEP, é um código numérico constituído por 8 algarismos. O seu objetivo é orientar e acelerar o encaminhamento, o tratamento e a distribuição de objetos postados nos correios. Tá? Ele está estruturado segundo o sistema métrico decimal, sendo que cada um dos algarismos que o compõem codifica região, sub-região, setor, subsetor, divisor de subsetor e identificadores de distribuição, conforme apresenta a ilustração. Então tem aqui, ó, o que significa cada um dos dígitos do teu CEP, tá? Bom, o Brasil encontra-se dividido em 10 regiões postais para fins de codificação. Então aqui, ó, a região tem 10 regiões. Mas viu, como é que ele vai representar as 10 regiões? Bom, vai de 0 até 9, né? O dígito. Então por isso que aqui vai ter 10. Ele diz isso, que ele está estruturado segundo o sistema métrico decimal. Tá? Então cada pedacinho desse vai ter ali a representação com um algarismo. Então vamos lá. Cada setor está dividido em 10 subsetores. Por fim, cada subsetor foi dividido em 10 divisores de subsetor. Além disso, sabe-se que os 3 últimos algarismos, após o hífen, são denominados de sufixos e destinam-se à identificação individual de localidades, logradouros, códigos especiais e unidades dos correios. A faixa de sufixos utilizada para a codificação dos logradouros brasileiros inicia-se em o 000 e termina em 899. 899. Quantos CEPs podem ser formados para a codificação de logradouros no Brasil? Beleza? Tranquilo então a pergunta? Bom, então vamos aqui à nossa explicação. Número 4. Enem. Nós temos aí então o CEP. Tá? Deixa eu botar o tracinho aqui só para tu entender do que se trata. Tá? O que está acontecendo, pessoal? Cada um desses caras pode ser preenchido com qualquer algarismo? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? E olha lá, ó. E antes, questão 10, questão 4 eu passo. Que isso? Questão, pô, molinha. Vem comigo aqui, ó. Esse cara não representa região. Ele fala que tem 10 regiões. Que estão divididas em 10 sub-regiões. Que estão divididas em 10 não sei o que lá. Divididas em 10 não sei o que de novo. E 10 não sei o que lá. Né? Então todos esses primeiros passos aqui, você vai ter de 0 a 9. Tá? Os algarismos bonitinhos. O que vai acontecer? Vai ter um problema quando a gente chegar aqui no final. Ele fala que esse pedaço tem uma regra diferente. Né? Ele fala que aqui no final você tem esse número indo do quê? De 000 até 899. Então, aqui, gente, tu vai botar assim. Ué, mas por que aqui é 9, gente? Porque se ele vai do 000 até o 899, esse cara ele não pode ser o algarismo 9. Né? Com isso,
só restam pra gente 9 alternativas. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, cuidado na hora de escrever, porque esse 9 aqui, gente, não é o algarismo, é a quantidade de algarismos. Tá? Então, ficamos assim, ó. Multiplicando tudo isso. 9 vezes 10 à sétima, né? 9 vezes 10 à sétima. Né? Vem comigo pra cá. Ó, aqui tá errado, tá, gente? Esse 7 aqui é um expoente. Né? Aqui também, tá? Aqui também. Só ajeita depois no material. Mas é essa aqui, ó. 9 vezes 10 à sétima. Tá? 9 vezes 10 à sétima. Então aqui, ó, tu pega esse 7zinho e joga pra cima. Coisa linda aí. Gabaritos, letra E. Ok? Fácil? Até agora tá de boa, né? Não, esse assunto cai a beça no Enem, tá, gente? Cai a beça no Enem. Então é muito importante que a gente consiga... Isso aqui tá cagado também, hein? Não tem esse f de x aqui não, mas tudo bem. O que acontece? Esse assunto cai direto na prova, né? Então por isso que tá separado, gente, aula por aula. Você consegue editar? Tirar esse aqui, ó, começa no para. Tá? Então, a ideia, gente, é que a gente aprenda todos os passos, né, da análise combinatória, todas as técnicas de contagem, para que a gente consiga, na hora da prova, safar essas questões. Por quê? Porque eu posso garantir que elas vão estar na prova, tá? Então, a ideia é que a gente consiga, agora sim, né, chegar na prova e não errar, principalmente as que são de princípio fundamental da contagem. Então vamos lá, número 5, pessoal. Para estimular o raciocínio da sua filha, um pai fez o seguinte desenho. Então tá aqui, o pai fez esse desenho aqui. Ó. Ele entregou para a criança e, junto com ele, 3 lápis de cores diferentes, que aqui eu vou representar por azul, vermelho e preto, tá? Ele deseja que a menina pinte somente os círculos. Somente os círculos. Tá? De modo que aqueles que estejam ligados por um segmento tenham cores diferentes. Tá? De quantas maneiras diferentes a criança pode fazer o que o pai pediu? Tudo bem? De quantas maneiras a criança pode fazer o que o pai pediu? E aí, a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai separar o problema em diferentes pinturas, vamos dizer assim, tá? Eu vou apagar tudo isso para poder fazer os desenhos, tá? Então, quem quiser printar, vai tranquilo, printa lá. Boa. Vamos printar e vamos apagar. Ó. Antes de dar spoiler, né, eu vou fazer só o desenho original e vamos tentar colorir, tá? Vamos fazer o seguinte. Ó. Essa é a questão 5, né? Questão 5, temos aqui esse desenho.
Aqui é A, né? B, C e D. Show? Vamos lá. Vamos pensar, né, sem ser a criança, tá? Vamos pensar com a nossa cabeça aqui e vamos pensar em fazer essa coloração, tá? Então, para fazer essa coloração, a gente vai fazer o seguinte. Vamos começar em ordem alfabética, pode ser? Então, se a gente começar em ordem alfabética, a gente vai fazer assim. Vamos pintar nessa sequência, né? A, B, C e D. Quando a gente começa a colorir, a gente tem 3 lápis diferentes, mas qualquer um pode servir para pintar a primeira bolinha, porque não tem nenhuma restrição até agora. Tá? Faz sentido até aí? Qualquer cor serve para cá. Quando eu vou pintar esse coleguinha aqui, eu não posso fazer o quê? Usar a mesma cor que eu usei aqui. Então aqui pintou com uma cor diferente da que está aqui. Quando você vai pintar C, muitos podem pensar que aqui é 1. Mas não é verdade. Por quê? Porque apesar de você já ter usado uma cor aqui na primeira bolinha, você pode voltar a usar, né? Então aqui você continua tendo 2. Agora, quando eu vou pintar a última bolinha, eu tenho um grande problema. Por quê? Porque eu não sei como colorir essa bola. Mas por que eu não sei, viu? Porque eu não vi como é que a gente pintou. A gente aqui só colocou aqui os números de acordo com possibilidades. Por que então agora eu não sei o que fazer? Porque imagina, se por acaso a bolinha A e a bolinha C estiverem coloridas com a mesma cor, eu tenho 2 opções para essa aqui. Tá? Porém, se elas estiverem com cores diferentes, obrigatoriamente aqui vai ter a terceira cor. Tá? Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Não dá pra gente fazer direto esse problema. Eu vou precisar separar em 2 situações, né? 2 ou mais, tá, pessoal? 2 ou mais. Então, o que eu quero que você pense? Primeiro problema, tá? Primeiro eu quero que vocês entendam por que não funcionou, né? Agora que vocês entenderam por que não funcionou, vocês vão entender que isso é um comando para você falar assim, bom, pera aí, como que eu resolvo isso? Eu separo o problema em casos e aí eu contabilizo esses casos, separadamente. Isso faz sentido para vocês? Sim ou não? Tá? Fala para mim no chat aí se isso faz sentido ou não. Então, olha o que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer um primeiro exemplo. Assim. É possível uma coloração assim, tá? Usando apenas 2 cores. Tudo bem? Isso aqui você respeita a regra imposta pelo pai, tá? Que cores, bolinhas conectadas não vão ter, né, a mesma cor. Eu tenho, porém, outra possibilidade aqui, ó. Usando 3 cores, eu posso fazer assim. Ou assim. Tá? Então, assim, é importante que você entenda que aqui
você tem dois tipos de coloração. Tá? Como você tem três cores, alguma cor vai se repetir, né? E aí, aqui eu não estou representando com cor nenhuma, tá? Eu não estou dizendo que vai ser sempre a preta que repete. Não. É só para você entender que você vai repetir assim ou assim. Por quê? Porque não dá para você colocar, né, a cor repetida como vizinha, tá? Então, isso é importante. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Você vai escolher, né, as duas cores. Quantas cores eu tenho para colocar nessa diagonal? Ah, você tem 3 cores. Quantas cores eu tenho para colocar nessa diagonal? Qualquer uma das outras duas. Então aqui você tem, neste primeiro formato, 6 possibilidades de coloração. Tá? Quando eu venho para cá, eu vou fazer 4 possibilidades aqui. Ó. Eu vou fazer 4 tracinhos. Mas por que 4 tracinhos? Primeiro, eu vou escolher qual cor vai se repetir. Qualquer uma das 3. Depois eu vou escolher se a cor que se repete vai estar posicionada assim ou assim. Eu tenho 2 opções. Agora, eu vou pegar a segunda cor, tá? A segunda cor. Eu vou posicionar a segunda cor. Eu tenho quantos lugares para colocar a segunda cor? Eu não tenho 2 bolinhas ainda para pintar? Então eu escolho qual bolinha eu vou colocar a segunda cor. E por último, eu só preencho. Eu não tenho opção, né? Então aqui eu tenho 12 possibilidades. Tá? Isso significa que no total a gente tem 6 mais 12 formas de colorir, o que dá 18. Tá? Então este não é um problema muito difícil. Tá? É um problema só mais trabalhoso dos que os que a gente tinha feito anteriormente. Tá certo? Então, atenção. Eu colocaria ele num nível assim, médio. Sabe por quê? Porque muita gente conseguiria, como é um desenho pequeno, fazer as combinações ali, tá? Fazer a representação, né? Mas se fosse uma situação maior, aí ia ficar um problema bem mais complexo. Tudo bem? Fez sentido para vocês? Que brisa! Muito bom. Então, vamos que vamos, tá? Olhando aqui pra gente, né? Vocês veriam aqui que as possibilidades aumentam muito, né? Será que seria 72? Né? E você também poderia brincar com as opções. Isso também ajuda aí na hora de fazer a prova. Você não necessariamente precisaria chegar ao 18 igual a mim. Tudo bem? Buguei! Buguei! Calma aí, vamos de novo. Vamos de novo. Não quero ninguém bugado na minha aula. Tá? 72, só o Ângelo. Vamos lá, gente, olha só. O que está acontecendo? Ó, primeira coisa é a gente entender que se você tem 3 cores diferentes para pintar esse desenho, você tem que perceber que não dá para fazer uma conta única. Por quê? Porque você não vai conseguir garantir o que acontece com a última bolinha. Isso eu te mostrei, né, no primeiro desenho. Então, o que nós fizemos? Nós separamos o problema em quando eu uso apenas 2 cores, tá? E fiz outra conta para quando eu uso 3 cores. Tudo bem? Isso é a primeira coisa. Então, ó, primeiro caso, segundo caso. O que acontece, gente? Quando a gente usa 2 cores, a gente tem que tomar 2 decisões. Qual é a primeira cor e qual é a segunda cor. Então, 3 vezes 2. Tá? Por isso, 6 possibilidades.
Se vocês quiserem fazer os desenhos, vai ser assim, ó, preto com azul, preto com vermelho. Tá? Azul com vermelho, azul com preto. Vermelho com azul, vermelho com preto. Então aí os 6 casos. Tá? Dava para fazer isso desenhando. Ok? Segunda situação, pessoal. Nós temos 3 cores e 4 bolinhas. Se você vai pintar usando todas as cores, alguma cor vai se repetir. Né? E ela pode se repetir nessa diagonal para cá, se você pintar o A e o C. E ela pode se repetir se você pintar essa diagonal para cá, o B e o D. Não tem como tu pintar com a mesma cor se as cores estiverem vizinhas. Porque essa é justamente a regra que o pai da menina criou. É a única regra. Tá? E aí, feito isso, por que eu coloquei 4 coisas? Porque eu coloquei primeiro o seguinte, ó, qual a cor vai ser repetida e depois qual a diagonal que eu vou colocá-la. Então eu tenho qualquer uma das 3 cores e 2 possibilidades, ó, A e C ou B e D. Então é isso. Isso aqui é para colocar, para pintar as 2 bolinhas de mesma cor. O que é isso aqui? É para tu usar as outras 2 cores. Por exemplo, pega essa primeira figura aqui. Você pintou de preto, tá? Pintou de preto. Aí se eu falo para você assim, agora, toma aqui a cor azul. Escolhe uma das bolinhas para pintar. Você não vai ter 2 opções? Então, aí tu pintou essa. Agora eu falo assim, vai com a vermelha. Tu só obrigatoriamente vai poder botar aqui. Então, por isso que ficou 2 e 1. Por quê? O 2 é a quantidade de opções que tu vai ter para a próxima cor e 1 é a quantidade de opções que tu vai ter para a última cor. Tá? Então, 3 vezes 2 vezes 2 vezes 1 dá 12 e é a quantidade de formas de tu pintar o desenho desse jeito. Ok? Isso fez sentido para vocês? Ok? Tá? Gente, essa é a última questão da aula, tá? É natural que a gente vá subindo o nível das questões. Mas o que eu quero mostrar é que não é uma questão impossível. É uma questão mais elaborada do que as outras, tá? Mas a minha preocupação não é fazer 30 questões por aula, né? É fazer uma quantidade menor de questões, mas que faça sentido ao final da minha explicação. Tudo bem? Não vai dar tempo, gente. Faz mais uma aí. Cauã, tenta fazer, tá? Tenta fazer as questões. Se vocês tiverem dúvida, manda para mim mensagem, tá? Que vai ser um prazer respondê-los. Tudo bem? Fechamos por aqui, então. Semana que vem eu tô de volta e com mais análise combinatória. Deixa eu sair da frente para você printar. Ok, printou. Beijo e tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.